Segura, peão. Aí, ó, nossa festa do peão em pleno sábado de festa do peão. Gostoso, não é? Assim, a gente sempre, por mais que as pessoas às vezes não tenham oportunidade de ir ao parque, ou às vezes nem queiram ir ao parque, mas não tem como não entrar nesse clima de festa, não é? Vai entrando no sangue da gente, vai animando, vai animando, vai animando. O barretense, ele é realmente muito envolvido, muito mesmo envolvido com a festa do peão. Seja para dar uma orientação para um turista que está na rua, assim, está perdidinho ali, seja na sua casa recebendo os familiares, os amigos, pessoas que alugam as casas, enfim. O barretense sempre, sempre, sempre está a serviço, né, ao lado da festa do peão de Barretos. O tema hoje é justamente vendo o lado do peão. Hoje nós vamos olhar exclusivamente para o peão de boiadeiro, que é o grande astro da festa, de todas as festas de peão aí no Brasil e no mundo. Ele é o grande astro. E a gente precisa avaliar como é que está sendo assim esse olhar para o peão. Quem que está cuidando do peão? Porque a gente olha para a festa como um todo. Mas para pensar que a gente acaba esquecendo do grande astro da festa? O tema hoje é Missionários da Arena. Vocês vão conhecer um trabalho muito, muito bacana, que um pessoal que vem lá de Goiás, eles fazem esse trabalho lá no estado de Goiás inteiro e parte do estado de São Paulo, de Minas. Eles fazem esse trabalho aí, justamente isso, cuidando espiritualmente, fisicamente, tudo da vida do peão de boiadeiro. Fica coladinho aí, fica coladinho, que você vai ver que trabalho bonito que é esse dos Missionários da Arena. Boa noite, o está no ar. Hoje você vai acompanhar comigo, aqui no Entre Nós, o trabalho maravilhoso que faz o pessoal dos Missionários da Arena. Boa noite, Washington. Meu convidado hoje é o Washington Andrade, ele é presidente da Organização Cristã de Apoio ao Peão de Rodeio. E o nome fantasia é Missionários da Arena. É verdade. Boa noite, Washington. Boa noite, primeiramente, muito boa noite, Héctor. Para mim é um prazer estar participando do programa aqui Entre Nós aqui e estar aqui em São Paulo aqui, podendo prestigiar dessa festa de Barretos tão bonita, né? Bom, como você é de onde? Você é de Goiânia? Eu sou de Goiânia. Como você bem mesmo falou, o trabalho dos Missionários da Arena é um trabalho que a gente realiza no estado de Goiás, um pouco em Minas, em Mato Grosso, onde tem peão, a gente está lá para apoiar esses peões, ajudar eles no sentido que a gente puder ajudar na forma voluntária. O trabalho dos Missionários da Arena é um trabalho social, voluntário, sem fins lucrativos. É uma organização não governamental que presta assistência para os peões de rodeio acidentado pós-rodeio. Ou seja, esses peões, quando eles estão lá montando o boi, no cavalo, dando aquele show na arena, quando eles machucam, né, tem aquela assistência e depois eles se acidentam, vão para o hospital, aí vai lá os Missionários da Arena, dá aquele acompanhamento, aquele suporte social e também espiritual, que a gente crê que através de uma boa oração, né, faz toda a diferença ali na hora da recuperação. Então, quando ele machuca, a gente liga para os familiares dele falando, olha, aconteceu um incidente, mas está tudo ok, nós estamos aqui cuidando do peão, está tudo ok. E passando aquela segurança, porque todo peão, quando ele monta no rodeio, ele tem uma apreensão e um medo, na verdade, de montar, um respeito pelo animal, né? Então a gente está ali, faz aquela oração, né? Por isso deu o nome Missionários da Arena, para gerar uma expectativa mais assim... confiante, mais né? Confiante, para fazer uma boa apresentação. Então, a nossa missão como Missionários da Arena é gerar valor, né, a essa profissão, né, porque hoje o rodeio é considerado como uma profissão, né, e o peão hoje ele não é somente mais peão de rodeio, né, ele é um atleta, né, uma profissão regulamentada e ele tem todo um direito como um trabalhador qualquer aí. Então, a gente está lá para servir e apoiá-lo, para engrandecer o rodeio, na verdade, em todo o país. Washington, como que surgiu e aonde surgiu essa ideia de vocês se organizarem juridicamente, não é? Que vocês fundaram uma ONG para prestar esse serviço ao peão de rodeio. Primeiramente é importante falar
eu tenho 29 anos hoje, né? Tô até novinho, né? E eu monto dos 15 aos 19. Ah, então você também é um peão de rodeio. Eu dos 15 aos 19. Eu era peão, né? Mas, na verdade, eu não dei certo como peão. Na verdade, a sua missão era outra. Não deu certo como rodeio. Então, o que acontece? A partir daí, eu fui estudar, na verdade. Eu fiz seminário de teologia, né? E virei missionário. Aí, a partir daí, eu levei essa proposta para os peões, né? Porque você se machucou muito? Não cheguei a machucar muito, não. Na verdade, foi medo mesmo, de acidentar, acontecer alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa comigo e né? Então, eu não dei certo como profissão de peão, mas eu gosto do rodeio, eu sou apaixonado no rodeio. Aí, eu fiz seminário, depois formei em administração, né? E fiz essa proposta de ajudar os peões acidentados. Mas na sua época, você via que eles não tinham, eles se acidentavam nos rodeios e não tinha, assim, te angustiava isso? Não, na verdade não. O negócio foi mais a questão da missão mesmo de fazer o trabalho de evangelismo. Porque a minha intenção mesmo com o peão antes era somente ir lá, dar um incentivo, uma palavra de apoio, mas eu percebi naquele tempo que o peão precisava, precisava de um respaldo maior. Então melhor. Você foi lá para levar apoio espiritual. Isso. Aí nós percebíamos a debilidade que ele tinha quando ele acidentava, e aí o acompanhamento dele até o hospital, porque geralmente tem peão que é de um estado e está montando em outro estado, né? Tem peão que é de uma cidade. Muito, né? Tem peão que é de uma cidade, depois em outra. Eles machucam, né? Eles machucam no rodeio, então não tinha ninguém para acompanhar ele até o hospital. Então a gente pegava e acompanhava aquele peão até o hospital. Isso antes de formar isso aí de forma voluntária, isso de forma voluntária. A gente começou esse tempo de forma voluntária, né? De forma voluntária. E começamos esse trabalho de ajudar, de ter esse senso solidário, de ajudar o peão. Aí logo depois veio a regulamentação da lei dele, né, que o peão hoje é regulamentado pela lei federal, né, que reconhece ele como um atleta, como profissional, que é a Lei 10.220, de abril de 2001. Aí a partir daí nós vemos a necessidade de criar uma organização que atendesse e ajudasse ele. Porque, então, assim, se vocês criaram essa organização, então a gente pode entender que essa lei foi criada, no entanto, ela ficou criada, isso. Porque a maior parte não a cumpre. Esse é um dos papéis também social da OCAP, dessa Organização Cristã de Apoio ao Peão. Esse é um dos papéis sociais que a gente faz, que é lutar para a regulamentação dessa lei na questão de seguro, né, de contrato de trabalho dos peões, né, e de assistência médica hospitalar desse trabalhador. Então isso aí também faz parte do trabalho dos missionários da Arena. Mas a principal missão dos missionários da Arena é o peão e é prestar assistência para esse peão acidentado. Né? Assim, então nós não medimos esforço em relação a peão de rodeio. Geralmente todos eles já nos conhecem, né? Conhecem o Washington dos missionários da Arena, o missionário, coisa assim, como eles já conhecem. Não tem peão que está nos Estados Unidos, tem peão que está montando em Barretos aqui, tem peão que está lá em Minas, que já conhece o missionário, porque o missionário roda os rodeios todos. Então nós vamos nos rodeios com essa intenção, né, de rever os peões, ajudar os organizadores de evento, conscientizando ele da importância, né, de fazer um contrato de trabalho com os peões, da importância de fazer um seguro que tenha despesa médica hospitalar, que é um problema social que nós temos hoje, né, que nós não temos hoje seguradora que faz seguro para peão de rodeio. Não existe, né, Washington? E nem para Relíquias Sertões, né? Com despesa média hospitalar. Tem seguro somente de morte e invalidez. Aí existe a necessidade do organizador de eventos fazer um contrato com esse peão, toda essa questão. Mas isso é uma questão social, mais voltada para a área jurídica. Então essa é uma das partes do trabalho dos missionários da Arena também, né? Mas é uma coisa que você tem que dar muita importância, porque assim... O estado de Goiás tem muita festa do peão. Sim, eu vou te dar uma estimativa em média aqui. Por temporada, lá tem 4, 5 empresas de rodeio, né, que faz rodeios. Geralmente, lá no estado de Goiás, são feitos rodeios pelas prefeituras e sindicatos rurais.
por semana, por temporada, em alta temporada, que a temporada começa em maio, não sei se vocês sabem, vocês de casa, sabem que a temporada de rodeio ela começa geralmente em maio e vai até outubro ali, que é a época da chuva. Então os rodeios no Brasil todo ele é nessa temporada. Então a temporada de rodeios são nesses períodos. E lá em Goiás também